Bom, pessoal, a gente já viu a principal teoria de administração pública. Ainda falta. Ainda faltam as novas tecnologias, as ferramentas da gestão de qualidade aplicadas na instituição pública, mas a gente precisa fixar todo o conteúdo aprendido. Então, vocês vão me acompanhar nessa maratona agora de exercícios, onde eu continuarei explicando mais teoria, tá certo? Então, me acompanhe. Vamos continuar no nosso módulo 1, que está aí no site. No módulo 1, você vai ter toda a teoria e ainda vai ter uma sequência aqui de exercícios, tá certo? Então, essa é a nossa aula número 8, que começa com a resolução de questões. Vamos lá? Me acompanha. A primeira questão, ela diz o seguinte. São questões do CESP, tá certo? Julgue as sentenças relativas às diferenças entre a administração patrimonial e a administração burocrática. Essa é uma questãozinha certa na sua prova, na hora de diferenciar gestão patrimonialista, burocrática, diferenciar burocracia gerencial e diferenciar instituição pública e instituição privada. Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: a administração burocrática é impessoal no sentido de que há uma separação entre o ocupante e o cargo. Lembra quando eu falei aqui que ser impessoal é justamente não levar para o lado pessoal? É não aproveitar, não se beneficiar pelos recursos à disposição para a satisfação de interesses próprios? Então, a partir do momento de que a gente fala de ser impessoal, é que eu não vou me apoderar do cargo que eu ocupo, dos benefícios do cargo que eu ocupo. Então, há uma separação entre o ocupante e o cargo. A primeira questão aqui está perfeita. A administração burocrática é impessoal no sentido de que há uma separação entre o ocupante e o cargo. Perfeita essa primeira questão do CESP aqui. Segunda questão. Patrimonialismo baseia-se na salvaguarda do patrimônio público em relação aos interesses privados. Muita gente ficou com dúvida nessa questão pelo sinônimo de salvaguarda. Jovem, o que significa salvaguarda? Salvaguarda significa proteção. Você acha que realmente no patrimonialismo havia uma proteção dos bens públicos, dos bens privados? Não, né, pessoal? Justamente uma característica do patrimonialismo é a corrupção e o nepotismo. Corrupção porque não havia uma distinção entre bem público e bem privado. E, na verdade, o ocupante do cargo usava toda a máquina pública como extensão do seu poder soberano. Então, não havia uma distinção entre bem público e bem privado. E outra característica é que os cargos públicos eram selecionados a dedo, selecionados discricionariamente, considerados prebendas e sinecuras, cargos rendosos e de pouco trabalho. Então, a segunda questão que diz: patrimonialismo baseia-se na salvaguarda, na proteção do patrimônio público em relação aos interesses privados. Essa questão está falsa. Não havia uma proteção entre bem público e bem privado. Tá certo? Então, aqui a segunda questão, falso. Não havia distinção. Questão 3. Clientelismo é uma prática patrimonial na medida que implica apropriação privada do cargo. A questão já começa errada. Clientelismo é uma prática burocrática, pessoal. Clientelismo e fisiologismo são disfunções da burocracia. Fisiologismo marcado por aquela politicagem, interesses políticos, onde se esquece o compromisso da sociedade é mais baseado na lealdade política. Inclusive, muitos políticos eleitos, eles dão mais ênfase a projetos que são concluídos dentro do seu mandato, pelo mérito político.
já que os resultados, bons ou maus, vão ter impacto político. Então, o clientelismo, que é uma troca de favores, é exercer um favor de acordo com a característica ou poder, a autoridade que o cargo me permite, em troca de proteção política. Esse clientelismo não é uma prática patrimonial, ela surgiu com a burocracia. Nessa terceira questão aqui, se em vez de ter assim, clientelismo é uma prática patrimonial, e tivesse escrito, clientelismo é uma prática burocrática, a questãozinha, o pessoal estaria perfeita. Porque realmente implica na apropriação privada do cargo. Ele utiliza o cargo para benefício próprio, para garantir uma troca de favores. Mas não é uma prática patrimonial, e sim uma prática burocrática. Fisiologismo e clientelismo são disfunções da burocracia. Então a terceira aqui está falsa. Vamos para a nossa quarta questão. Caráter racional legal. O caráter racional legal está diretamente relacionado com a administração burocrática. Já quem ia ter o direito de dar ordens já não era o filho do rei, e sim aquele que, de acordo com a lei e onde racionalmente foi tomada a decisão, vai estar ocupando o cargo, baseado na autoridade burocrática. Então, o caráter racional legal está diretamente relacionado à ética da convicção ou do valor absoluto. Já vou no que é esse negócio de ética da convicção ou valor absoluto. A ética é uma ciência relativista. Quem julga somos nós. A ética como ciência, ela procura explicar, ela estuda o comportamento humano e explica aquele comportamento em uma determinada situação. Mas a ética tem um valor absoluto que é o bem da maioria. Então, o caráter racional legal está de acordo com a ética da convicção, o valor absoluto que é o bem da maioria? Verdadeiro. Se você estiver diante de duas opções, uma opção beneficia 5 pessoas e outra beneficia 500, você, de acordo com a ética da convicção, deve tomar a decisão daquela que vai beneficiar 500. Essa é o caráter racional legal. Então, a questão aqui, quarta, está verdadeira. A quinta questão. Prebendas e sinecuras são formas patrimonialistas de ocupação. Perfeito. Prebendas e sinecuras, o que é que isso significa? Cargos rendosos e de pouco trabalho. São formas patrimonialistas de ocupação. Na verdade, os cargos públicos eram considerados da nobreza real, muitas vezes hereditários e vitalícios. Então, a quinta questão aqui está perfeita. Prebendas e sinecuras são formas patrimonialistas de ocupação. A sexta questão é uma questão tipicamente da ESAF, questões longas. Só que essa é uma questão fácil, não é uma questão complicada. No final aqui dos exercícios, a gente vai resolver umas questões mais rebuscadas, com nível mais alto, para que a gente possa poder atingir com as necessidades de qualquer concurso que você for fazer. Desde aqueles mais simples até aqueles mais... A gente vai tribunal, INSS, a gente vai abranger Receita Federal, Auditor Fiscal do Trabalho, TRT, todos esses concursos onde caem a administração pública. Então vamos lá. A sexta questão diz o seguinte. Como já vimos, existem ainda hoje duas formas de administração pública relevantes. A administração pública burocrática e a administração pública gerencial. Verdade, a gente já viu isso, né? A primeira, embora sofrendo do excesso de formalismo e de ênfase no controle dos processos, tem como vantagens a segurança e a efetividade das decisões. Já a administração pública gerencial caracteriza-se fundamentalmente pela eficiência dos serviços prestados a milhares, se não milhões de cidadãos.
Esse é um texto extraído da publicação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Vamos lá. O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado para os 4 setores do aparelho do Estado, quais sejam núcleo estratégico, a gente viu que é aquele responsável pela elaboração das políticas públicas, as atividades exclusivas, os serviços não exclusivos e a produção de bens e serviços para o mercado. Atividades exclusivas são aquelas atividades que só podem ser executadas pelo Estado. Serviços não exclusivos são aqueles que podem ser executados pelo Estado ou ele pode deixar para que outros executem, ao lado da administração indireta. E a produção de bens e serviços para o mercado são atividades econômicas que o governo pode executar ou pode privatizar. Então, vamos lá. Propõe 3 formas de administração. A administração pública burocrática, a administração pública gerencial e um misto de administração pública burocrática e gerencial. Indique, entre as opções a seguir, aquela que apresenta corretamente a relação entre os 4 setores e as 3 formas de administração propostas na referida reforma do Estado. Antes de olhar para os itens, vamos lembrar aqui. O núcleo estratégico ele é formado, eles têm um misto da administração burocrática e gerencial. Então, dessa maneira, você dentro dos itens, que tem A, B, C, D, E, você elimina a letra A, porque fala que o núcleo estratégico tem apenas o burocracia, elimina a letra B, que também fala a mesma coisa, e elimina a letra E, porque os 3 falam que apenas o núcleo estratégico tem apenas a burocracia. Então, você poderia ficar na dúvida entre a C e a D. Então, você sabe que o núcleo estratégico tem um misto da burocracia com a administração gerencial. O resto é a administração gerencial. Então, o gabarito é a letra C. Núcleo estratégico, burocracia gerencial. Atividades exclusivas, gerencial. Serviços não exclusivos, gerencial. Produção de bens e serviços para o mercado, gerencial. Não tenha dúvida nenhuma. Pois eles precisam da eficiência, da eficácia, da flexibilidade, da administração voltada para o mercado. E o núcleo estratégico precisa da administração burocrática pela efetividade e pela segurança que toma as decisões baseadas nas leis e normas. Então, aqui a resposta da 6ª questão é a letra C. Vamos ver aqui a nossa 7ª